Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e estou mais uma vez aqui para filosofar com você sobre os temas de filosofia, os temas que interessaram os filósofos no decorrer do tempo. E como eu disse para você nas aulas anteriores, o tema que nós estamos debatendo é um dos mais importantes da história da filosofia, que é o tema da ética. Isso mesmo, a ética, né? Nós trabalhamos, por exemplo, perguntas do tipo: qual é a melhor forma de se viver? Qual é o melhor caminho ou o melhor parâmetro para guiar a nossa vida? E muitos filósofos no mundo antigo, por exemplo, Platão, conforme eu conversei com vocês nas aulas passadas, acreditaram que o melhor guia na nossa vida é o bem. Isso mesmo, o bem é como se fosse um sol, né? Como se fosse o sol que iluminasse o nosso caminho aí na direção, né, de uma vida boa, de uma vida melhor e de uma vida honesta. Isso mesmo, essas são ideias que permaneceram desde a filosofia do Platão, passando por muitos outros filósofos. Nós falamos também um pouco sobre um outro filósofo, já que viveu muitos anos depois, muitos séculos depois do Platão, que é o Heidegger. O Heidegger é um filósofo existencialista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está preocupado em compreender quais são aí, o que é a existência humana. E o Heidegger chegou a muitas conclusões interessantes, como nós conversamos nas aulas passadas. Por exemplo, de que a nossa existência, ela vem antes da nossa essência. Então nós somos livres, né, para construir a nossa própria natureza, construir a nossa própria essência. E isso traz algumas consequências, segundo Heidegger. Ao analisar a vida humana, analisar a existência humana, o Heidegger chegou à conclusão de que nós temos duas características fundamentais. Lembra da aula passada? Nós comentamos que nós somos seres livres, né? E isso traz uma angústia, porque nós precisamos escolher as nossas atitudes, as nossas ações, e nem sempre isso é muito fácil. E ao escolher as nossas ações, claro que isso traz também a responsabilidade por essa escolha. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com o planeta e com a própria existência da humanidade e a nossa também, né? A outra característica fundamental da vida humana, segundo o filósofo Heidegger, é que nós somos seres finitos. Isso mesmo, nosso tempo aqui nesse planeta é limitado. Nós somos seres para a morte. Um dia todo mundo vai morrer, não é verdade? E o Heidegger dizia o seguinte: apesar de sabermos que somos seres finitos e também seres livres e responsáveis por aquilo que fazemos a nosso respeito e a respeito de toda a humanidade, a melhor forma de viver é encarar essa verdade, encarar esse conhecimento e procurar sempre viver da melhor forma. Isso é o que o Heidegger chamava de uma vida autêntica. Por que isso tudo é importante para nós reconhecermos qual é o valor da discussão ética para a nossa vida, seja na área da filosofia, seja em outras áreas, né? Perceber a importância da ética, então, nos ajuda a reavaliar as nossas próprias escolhas, as nossas próprias ações e nos tornar mais consciente daquilo que nós fazemos. É importante também associar questões ligadas à vida e à morte aos aspectos éticos, aspectos políticos e existenciais. Isso são objetivos que os filósofos tentaram alcançar para nos mostrar um pouco mais, né, profundamente o que é a existência humana. Hoje nós vamos falar para vocês de outros dois filósofos muito importantes e a questão que eles estavam discutindo, de certo modo, é a seguinte: será que existe uma regra que vale para todo mundo? Ou cada um tem a sua própria regra de convivência? Será que cada um tem a sua própria ética? Ou a ética é algo que vale para todos? A moral ou a ética, né? Ética e moral é um tema bastante discutido ao longo da história. E no final do século XIX, o filósofo chamado Friedrich Nietzsche, é um nome diferente, estudou o pensamento dos filósofos da antiguidade, principalmente o pensamento do Platão, e chegou à conclusão de que, na verdade, assim como em outros sistemas solares existem outros sóis, né? Para nós também não existe só um sol. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que para nós não existe só um bem, uma ideia de bem. Existem vários bens
diferentes, assim como existem também vários sols. Então, se o Platão estava achando que o sol era como se fosse o bem, né, o Nietzsche chegou à conclusão de que, assim como existem vários sóis, também existem vários bens. Cada um de nós tem um ponto de vista diferente sobre o bem e sobre a verdade. Isso mesmo, o filósofo Friedrich Nietzsche chega à conclusão de que existe então múltiplos pontos de vista sobre o bem e sobre a verdade. Mas nem sempre foi assim. Alguns outros filósofos pensaram, por exemplo, que não, que existem regras que são sim universais, que elas valem para todos e não são só pontos de vista, né? O nome desse filósofo, por exemplo, é um filósofo que veio um século antes do Nietzsche, chamado Immanuel Kant. O Kant afirmou que todo indivíduo deve reconhecer e respeitar a humanidade dos outros, das outras pessoas, agindo sempre de modo como gostaria que os demais também agissem. Então, o filósofo Kant está nos dizendo o seguinte: sempre escolha um caminho, né? Sempre escolha uma ação que você gostaria que todos escolhessem da mesma maneira. Essa era uma regra universal, né? Apresentada então pelo filósofo Immanuel Kant. O Kant dizia então que há uma regra moral, uma regra ética universal: agir como se desejaria que todos agissem. E isso seria então uma regra válida para todos. Enquanto o Nietzsche acredita que não, existem diversos pontos de vista diferentes sobre a moral e sobre a ética, assim como existem muitos sóis diferentes no universo. E você, o que você acha? Você acha que é necessário uma regra universal que vale para todos nós? Ou cada um pode fazer a sua regra, cada um tem a sua própria regra, porque cada um tem um ponto de vista diferente sobre a verdade e o bem? O que você acha sobre isso? Então eu vou indicar para você uma atividade que está lá na página 12 e na página 13 do volume 2 do seu material didático, onde você vai ter algumas questões interessantes para você refletir sobre a questão do bem, o papel da ética para a nossa existência e principalmente sobre aquilo que o Immanuel Kant e o Sr. Friedrich Nietzsche pensavam sobre esse assunto, ok? Lembre-se, sempre que você terminar de ler o texto e fazer a atividade, compartilhe com alguém, converse com alguém sobre aquilo que você descobriu, sobre os novos conhecimentos que você construiu, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula de filosofia.